Boa noite! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Cá Entre Nós. Você já parou para pensar o que significa viver 15 dias embarcado em uma plataforma de petróleo em alto mar, cercada por uma rotina intensa, desafiadora e, na sua maioria, masculina? No episódio de hoje de Cá Entre Nós, vamos mergulhar nessa experiência única através da história da nossa convidada. Mais do que falar sobre esse trabalho que já é tão diferenciado, nossa convidada ainda nos inspira a refletir sobre propósito, sobre o papel da mulher em ambientes desafiadores e sobre como desenvolver pessoas, mesmo quando o cenário é o alto mar. Então, prepare-se para uma conversa sincera, profunda e cheia de descobertas. Vamos juntas embarcar comigo nessa jornada? Bom, para começar, vou agradecer as minhas parcerias que estão crescendo. E se você quer ser uma parceira do Cá Entre Nós, só entrar em contato. A Chocolate com Pimenta, roupas íntimas para homens e mulheres. A Cris Baseio, doces finos e bolos personalizados deliciosos. A Flores no Plural, que é a Fran, que trabalha com flores para eventos, buquês, arranjos, sempre decora a nossa mesa lindamente. A Lorali, moda feminina, do look P ao plus size, com atendimento impecável. A Luciane Estética, nossa querida Lu Checheto, que trabalha com harmonização facial e glútea. Se você quer ficar mais linda, já sabe onde procurar. A Amabelle Móveis e Decoração, uma linda loja de móveis que está na cidade de Cosmópolis, tudo de extremo bom gosto. A Oficina do Florista, que é especializada em artigos com flores desidratadas, flores secas e preservadas. Lá você pode comprar pelo site e ainda tem cupom de desconto do Cá Entre Nós. É só digitar lá na hora da compra, Cá Entre Nós 10 e deixar a sua casa linda. A Ótica Isa, que tem 2 unidades aqui em Artur Nogueira, já tem uma longa história e tem óculos de grau, de sol, de lentes de contato. Todos os arrobas estão passando aqui embaixo, né? Sigam aí todos os apoiadores do Cá Entre Nós. Muito obrigada por apoiar esse projeto. E agora eu vou apresentar a minha convidada. Né? Ela é radiooperadora, formada em letras. Gente, ela é formada em muita coisa. Já vou dizer isso. Essa mulher não para. Misericórdia. Eu achava que eu era formada em muita coisa. Bom, ela é radiooperadora, formada em letras, com carreira construída em recursos humanos, especialista em treinamento e desenvolvimento, tem MBA e MBA em gestão de pessoas, pós em neurociência, psicologia social e atualmente cursa psicanálise. Isso. Há 6 anos, ela atua no mundo offshore, onde aprendeu a equilibrar técnica, coragem e, acima de tudo, humanidade. E ainda ela é casada, mãe e avó. Olha isso. Basicamente isso. Basicamente isso, Adriana. Seja bem-vinda. Prazer, Tati. Oi, todo mundo. Vamos esclarecer um pouquinho desse universo que é conhecido por pouquíssimas pessoas e muito menos por mulheres. Exatamente. Bom, muito obrigada por estar aqui, né? Prazer. Abrir um pouco da sua vivência conosco. Tenho certeza que vai ser bem bacana esse bate-papo. Absoluta. E eu fui lá vasculhar seu Instagram, né? Falei, gente, o que é esse negócio? Eu não sabia, então fui pesquisar. O que a gente faz? A gente não pode viver na ignorância, vamos aprender, né? Uhum. Fui lá pesquisar, vasculhei seu Instagram, assisti vídeo seu no YouTube. E eu tô encantada. Eu tô achando o máximo, né? Que mulherão, né? Muito obrigada. É muito bom, assim, eu sinto um orgulho imenso de ver outras mulheres entrando em espaços, desbravando o mundo, né? E alcançando lugares que antes eram imagináveis, né? Eu acho isso incrível e a gente tem que trazer cada vez mais voz para isso, né, Adriana? Com certeza. A gente vê vários arquétipos de mulheres que devem, segundo a cultura, segundo a norma, atuar em certas áreas, né? E eu acho que isso, a gente ajuda a quebrar um pouco disso. Não só com relação ao offshore, mas com várias outras. Eu recebo vários DMs de outras mulheres de outras áreas que dizem, olha, o que você está falando aí eu uso na minha área aqui.
Exato. Então, às vezes é sobre ter voz, às vezes é sobre ter postura, às vezes é sobre ter inteligência emocional para lidar com certas atitudes. A gente precisa colocar essas mulheres para dar essa força, dar esses argumentos, dar essa voz para essas mulheres. Porque quando elas começam a ver que outras pessoas conseguiram, nasce dentro de cada uma coisa assim, poxa, por que não eu? Exato. É isso, né? Mas, Adriana, além da sua vida no offshore... Tô falando direito? Tá, offshore. Treinei. Me corrija, hein? Além da sua vida no offshore, né? Que nós já vamos conversar sobre isso. Quem é você além da profissão? Eu sou... Eu digo que em casa, não querendo ser ofensiva, logo eu, né? Não serei. Mas eu sou uma verdadeira Maria. Eu gosto de estar em casa. A minha casa é meu lugar favorito. E não é porque eu sou offshore, né? Mas, com certeza, o offshore me trouxe essa valorização do meu lar. Então, eu amo estar em casa. Eu sou mãe de uma linda mulher hoje, que já tem um filho. Então, meu neto tem 1 ano e meio. Que tá levando ele também ama estudar, ama educar. Ela é educadora também, ela é pedagoga. Também da área de recursos humanos, hoje fazendo algo na área clínica. Pretende trabalhar com crianças com TEA. Então, eu acho que acabei formando uma linda mulher que também se preocupa com outros. Sou casada, sou esposa e eu amo ser casada, eu amo ser esposa, eu amo ser esposa do Edmar, eu amo ser esposa de um homem que em momento nenhum cortou as minhas asas. Pelo contrário, Tati, se eu tô aqui difícil, hoje, hein? ele é que me empurrou. Eu digo que ele Que me empurrou. bom. Ele que disse assim, olha, você tem dom pra isso, vamos fazer? E eu ficava, não, eu não quero, dá muito trabalho. Então, assim, alguém que viu o meu potencial e me empurrou pra que eu fizesse isso. Então, eu amo ser... eu também sou educadora. Então, o que eu tento, acima de tudo, é educar. Eu acho que a educação, em todos os sentidos, ela salva uma nação, ela salva as pessoas, ela salva a mente, ela abre universos nunca antes vistos para essas pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa normal. Eu sou tudo isso em mãe, uma, né? filha, esposa. Né? Somos nós mulheres, assim, múltiplos papéis, Exato. né? Cada hora a gente está desempenhando um e vamos tentando equilibrar os pratinhos no meio disso tudo, né? Adriana, e o que é o offshore? Shore. Offshore. Isso. O que é o offshore e o que é trabalhar no offshore? Me explica um pouco desse mundo. Tá, vamos lá. Vou tentar te explicar. Quando a gente diz... existem 2 palavras básicas que a gente vai trabalhar, que é onshore e offshore, que significa na costa e fora da costa, né? Em terra e no mar. Offshore refere-se a todo trabalhador que trabalha no mar. Quais as possibilidades? A gente pode falar de plataformas de petróleo, a gente pode falar de sondas de perfuração, a gente pode falar de navios que a gente chama de supply boats, porque a gente precisa comer, a gente precisa de água, a gente precisa, né, tomar banho. E para tudo isso, a gente recebe, da mesma forma que os caminhões fazem o transporte aqui em terra, a gente tem os supply boats que fazem esse transporte no mar e levam isso pra gente. Então, eles também são offshore. A gente tem a galera da navegação, porque quando a gente fala daqueles navios conteneiros, navios graneleiros, também é um offshore, né? Eles são da navegação, eles são da Marinha Mercante do Brasil, mas eles também são offshore. Então, quando a gente fala de offshore, de uma forma muito aberta, a gente está abrangendo todo mundo que trabalha no mar. E não são poucas pessoas. A gente tem bastante gente. E como que foi sua trajetória até chegar trabalhar com isso? Nossa, ela foi longa. Quando eu falo, as pessoas, principalmente a geração de hoje, né? Tem o erro de achar que as coisas acontecem muito rapidamente. Algumas pessoas já me perguntaram, mas em 1 ano eu consigo trabalhar embarcado? Depende. Com qualidade, não. Não consegue. Agora, tem uma trajetória. A gente precisa respeitar essa trajetória e o tempo até chegar lá. Então, em 2008, eu fiquei sabendo da minha função.
um colega falou, olha, você daria uma ótima rádio operadora, porque ele trabalhava embarcado. A cidade que eu trabalho... trabalhar embarcado, trabalhar offshore, para mim nunca foi novidade, porque eu vim de uma cidade do Rio, em que muitas pessoas trabalham assim. Uhum. Eu falava, mas o que é isso? Ele, não, pô, você tem inglês fluente, então você consegue, você vai lidar muito bem. Era numa época em que você não precisava de um processo seletivo muito longo, você não precisava de correr muito atrás. As pessoas queriam pessoas que trabalhassem offshore, e nem todo mundo se colocava à disposição. Não consegui dar prosseguimento porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia da trajetória. Continuei minha vida. Em 2013, o Edmar se forma e a gente resolve mudar de cidade para uma cidade que é considerada a capital do petróleo no Brasil, que é Macaé, ali por perto, no Rio. E aí ele conseguiu, em 2013, já formado, conseguiu trabalhar embarcado. Eu apresentei para ele e falei, olha, esse era o meu sonho, mas será que eu posso transferir? Então, essa aqui é a realidade. E aí, durante essa trajetória, ele falou, olha, eu posso ganhar muito bem trabalhando com isso. E eu falava assim, não, mas como técnico, será? Ele falava, os meninos dizem lá que sim, beleza. Em 2014, eu descubro a empresa que eu trabalho. Então, aí você pensa, 2008, em 2014, eu descubro a empresa, né, onde eu trabalhava. Onde eu trabalho. Até então, eu era professora de inglês, coordenadora pedagógica de uma escola de inglês. Então, eu não saí da educação. Tinha tido uma experiência com treinamento e desenvolvimento na área de recursos humanos, perto de 2 anos, o que me daria a possibilidade, no futuro, de seguir carreira nessa empresa onde eu trabalho. Pois bem, em 2014 eu descubro a empresa, passo 1 ano praticamente em processo seletivo nela, para vários cargos, porque eu falei, eu quero trabalhar nesta empresa. E aí, em 2014, outubro de 2014, eu entro. Dei 2 passos atrás na carreira, saí de coordenadora pedagógica de uma escola para ir para assistente administrativo. Ralei pra caramba para tentar entender os processos da empresa. Em 2016, a nossa base ia fechar. Eu falei, é a minha oportunidade, agora eu já sei o caminho. E aí um gestor virou para mim, foi a minha primeira barreira, que na época eu não entendi que era preconceito, mas foi a minha primeira barreira. Um gestor virou para mim e falou assim, um gestor maravilhoso, tá, Tati? Ele era um gestor maravilhoso. Ele era um homem incrível, que me deu muitas chances de mostrar meu potencial lá. E aí eu falei para ele, eu quero ir pro offshore, eu quero mudar. Esse foi o meu objetivo de quando eu vim trabalhar aqui. Ele falou, não, o seu perfil não é para isso. Você não consegue trabalhar offshore. É um machismo estrutural já, Exato. Né? Tava arraigado, que né? às vezes é aquela coisa, não, ele era ótimo e tal, mas era mesmo, né? Exato. Só que tá lá dentro, às vezes a pessoa ela não consegue evoluir além disso e olhar além daquela... E aí ele achava que não, você não foi feita para isso, não é o seu estilo, você... E aí ele falou, olha, eu vou te colocar, né, como a gente tá tendo essas transferências, vou botar você no processo seletivo interno para a área que você, porque ele já sabia no meu currículo, ele sabia de tudo, para a área que você está formada e que você tem conhecimento, que é treinamento e desenvolvimento. Essa é a sua área, você vai voar ali. E voei mesmo. E aí nós oramos por quase 1 ano novamente. Nós colocamos isso em oração e perguntando a Deus, e aí, a gente vai ou a gente não vai? Porque isso ia requerer da gente sair de Macaé e ir para Santos. Ele trabalhando. E aí, quando eu digo sobre quem tá do teu lado, quem vai fazer você desenvolver ou não, né? Exatamente. Ajuda muito. Ele se é âncora ou não, né? Ele abriu mão do trabalho dele e ele falou assim, não, a gente vai. A sua empresa é uma multinacional, você tem futuro lá, eu vou abrir mão e a gente vai. Então, ele pediu demissão e a gente se mudou para Santos. Ele passou 1 ano trabalhando de Uber, fazendo 1000 outras coisas, sem faltar nada em casa, antes dele conseguir voltar para o mercado. E aí, lá em Santos, realmente, eu fui analista de treinamento e desenvolvimento na mesma empresa. Isso, inicinho de 17, alguma coisa assim. 18, no início, 16, 17, no início de 18, surgiu a vontade novamente. E aí, e olha, eu trabalhava formando as pessoas que fariam a minha função. Então, eu já sabia o processo completo. Você sabia exatamente o que fazer, E né? aí, eu conversei com ele e falei, olha, vou começar a fazer os cursos. Ele, manda ver, vambora. E eu fui fazendo os cursos. E aí, chegou uma hora que eu falei pra minha gestora, eu falei, eu não tô vendo mais propósito pra mim aqui
Eu não tô conseguindo mais entender onde isso aqui vai me levar. Porque ir morar de novo no Rio de Janeiro, que é onde é a sede da empresa, não me apetece. Uhum. Não é algo que eu quero. E aqui, eu não tô vendo para onde eu posso ir, a não ser que eu faça engenharia, a não ser que eu mude realmente de rota de novo. Mas realmente, em terra, eu não tô vendo mais propósito. E a empresa entendeu isso. E a empresa falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso fazer esse curso aqui, que dependia da indicação deles. Uhum. E aí eles indicaram, e aí em 2018 eu fiquei pronta. E aí você vê, 2008 eu descobri sobre a função, 2018 eu fiquei pronta. E ainda fiquei 1 ano na base. Ainda fiquei 1 ano trabalhando porque, obviamente, compliance, eu tinha que participar dos processos seletivos que aparecessem. Uhum. Em 2019, eu consegui participar do processo. Em 2 de dezembro de 2019, eu fiz meu primeiro embarque como radiooperadora. E você tá há 6 anos nessa função. E eu tô há 6 anos nessa função. Eu achei, assim, tem uma rotina completamente diferente, né? Eu tava vendo alguns vídeos de você explicando e falando do dia a dia, né? Da questão... que eu assisti você falando da saudade de casa, né? Porque na minha casa eu como que eu quero. Aqui tem exatamente, né? A refeição e tudo mais. E as pessoas, às vezes, têm uma visão de que é mais fácil do que parece, né, Adriana? E agora também essa juventude que quer tudo para ontem, imagina, ter que passar por um processo, alguma coisa que demora tanto, você tem que ter muita vontade para conseguir mesmo, né? Muito. Muita gente me pergunta, é impressionante, Tati, a quantidade de gente que me fala assim, olha, eu não tenho profissão, consigo trabalhar embarcado? Infelizmente, a minha resposta vai ser direta, não. Não consegue. Mas é auxiliar de serviços gerais. Você não tem noção da quantidade de cursos, experiência profissional que um auxiliar de serviços gerais a bordo precisa ter. Que não é o nome de auxiliar de serviços gerais, mas eu vou colocar assim para as pessoas entenderem. Precisa ter um investimento que, a princípio, vai parecer perdido e não vai ter retorno imediato. Então, toda a preparação psicológica, financeira para você trabalhar embarcado, de estudo, de experiência. Eu costumo dizer, eu sou muito... Você viu, né? Deve ter visto nas minhas redes. Eu sou muito direta e muito objetiva. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que offshore não é lugar para novatos. Não é lugar... Nem aventureiros. Também não. Teve uma moça que me perguntou, não dá para ir fazer uma visita para entender como é que é? Eu falei, não dá. Não dá. Não é lugar de novatos, entendeu? A gente precisa ter pelo menos o mínimo de experiência profissional na área que a gente vai atuar, e seja ela qual for. Não é lugar... Os únicos novatos que entram são os trainees, que passam por um processo seletivo duríssimo, e que em qualquer empresa, e que precisam também estudar um tempo antes de embarcar. Então, assim, depende de estudo e dedicação. Não tem jeito. Como que é o dia a dia? Você fica 15 dias embarcada? 14 dias. 14? São 14 embarcados e 14 em casa. E como é o dia a dia? É tudo muito rígido, assim? Tem uma questão, né, militar, uma rigidez de horários e tudo mais? Ou não? O trabalho é 8 horas por dia, depois eu fico tranquila? Como que isso funciona? São 12 horas por dia. 12 horas. A gente trabalha 12 e descansa 12. Vamos tentar ambientar você e as pessoas. Pensa assim, você tá numa indústria, tá? Quem for nas minhas redes vai ver que às vezes eu tenho algumas filmagens lá de fora. Então, eu trabalho num FPSO. Eu não vou destrinchar esse nome, mas é um navio. Em cima desse navio, era um navio de carga, era um navio cargueiro. Em cima desse navio, colocaram módulos de produção de petróleo. Então, o que um FPSO faz? Ele retira esse óleo que está lá, ele processa esse óleo que está lá e ele entrega para um navio tanque mandar embora, para levar esse óleo para quem tiver que comprar, para quem tiver que vender, enfim. Essa planta que está lá, ela processa esse óleo. Então, a gente está falando de uma planta gigantesca. Ela é enorme. Ela é mais da metade do navio. É a planta de produção. Beleza. Se tem uma coisa que a gente não negocia, e aí qualquer empresa, em qualquer área, sejam terceirizados, sejam concursados, sejam operadoras, sejam... Qualquer empresa não negocia, é com a segurança. Então... Quando a gente diz que qualquer um ali, a qualquer momento, pode explodir e matar todo mundo,
é verdade. A gente dorme, vive em cima de uma bomba relógio. Então, a gente não negocia com a segurança. Se a gente não vê hoje acidentes acontecendo o tempo todo, é porque não negocia-se com a segurança. Essa é a rigidez principal que existe. Então, beleza. A gente trabalha 12 horas e folga 12. Na última vez que eu fiz uma contagem, em 136 pessoas, que é o nosso POB, POB é People on Board, que é o número total de pessoas que eu posso ter a bordo. Ele é limitado. Tem briga por um POB, por um espaço, porque não tem espaço para todo mundo que deveria estar lá. E aí, na última contagem que eu fiz, em 136 pessoas, nós éramos 100 profissões diferentes. Nossa. Então, você pensa assim, em 136 pessoas, não repete-se profissões. Você tem 100 profissões diferentes. O que é... não chega a ser não chega a ser como na Marinha Mercante, que é uma rigidez militar, né? Mas a gente, sim, tem horário para comer, tem horário para trabalhar, tem horário para descansar, e a gente tem que cumprir com a nossa função, porque a gente tem que entender que todo mundo ali está diretamente conectado à segurança da plataforma. Então, a gente tem que andar pensando nisso. Ah, você descansa 12 horas? Descanso, mas eu posso ser acordado no meio da noite com um alarme de emergência. E aí, a minha função especificamente, depois a gente pode entrar nesse mérito um pouquinho, ela é uma função de controle de sinistro, de controle de emergência. Eu vou para onde quem tá controlando. Para você ter noção, Tati, eu só saio de lá com o comandante, com o capitão, com o OIM. É a última a sair. Eu sou a última a sair. O meu marido sai antes. O meu marido também trabalha embarcado até hoje. O meu marido é o primeiro a sair. Eu digo que eu coloco ele na baleeira e ele vai embora e eu fico. Vocês embarcam juntos? Trabalham juntos? Não, a gente não trabalha na mesma empresa, não trabalha na mesma plataforma, não pode, inclusive, marido e mulher trabalhar. Porque é aquilo, acaba tirando a concentração. E até uma questão de segurança. Entendeu? Às vezes você ter que ir ali num momento, ter que decidir, ter alguém que é mais... Né? Exatamente. Então, acho que você acaba, tem isso. Então, assim, e quando eu decidi pela minha profissão, eu sabia que eu seria a pessoa que ficaria no sinistro, na emergência. O meu objetivo primeiro e único é salvar todo mundo, salvar o máximo de pessoas que eu puder. E aí eu vou quando eu tiver que ir. Entendi. Adriana, e é um ambiente predominantemente masculino? Sim. Quantas, do universo de 136 pessoas embarcadas, quantas mulheres tem? Geralmente gira em torno de 2 a 5%. Quando nós comemoramos muito um dia que nós conseguimos, em 136, chegarmos a 14 mulheres. Nossa. 14, 16, alguma coisa assim. Fiz post, botei no LinkedIn, marquei a empresa. Porque existe hoje, né, esse empenho das empresas em colocarem mais mulheres a bordo. E eu acho que deve ter toda uma questão também de desenvolvimento desses homens que estão dentro dessa... Né, que estão também nessa plataforma, naquele momento, do tratamento com essas mulheres, né? Eu acho que, imagina o quanto isso foi complicado quando eram só homens, e aí foram entrando mulheres. Inclusive, Rosiane é uma dessas desbravadoras, ela foi a primeira mulher, uma das primeiras mulheres, via a nossa estatal, né? A ir para o Amazonas, Manaus, implantar uma plataforma lá. Ela foi operadora lá. Então, assim, eu tenho um grande amor pela trajetória da Rosiane. Olha, acho que teve que desconstruir toda... Muito. A gente ainda tem que fazer isso hoje. Muita coisa, né? Hoje ainda tem que fazer, mas imagina lá quem começou, né? É toda uma desconstrução ali dentro daqueles homens, de como se portar perante uma mulher, de como tratar uma mulher, de como... conversar e tudo mais, né? Acho que deve ter até hoje algumas coisas assim que acontecem que saem um pouco do script. Tem. Hoje muito menos, porque as empresas elas estão muito mais punitivas e não abrindo mão do que precisa ser dito, do que precisa ser falado. Nós temos canais e aí, de novo, não estou falando só da minha empresa, mas de toda a estrutura offshore que foi se adaptando. E a Rosiane, inclusive, hoje, por essa trajetória, ela se eu não me engano, é gerente da área de diversidade e cultura, e, enfim, diversidade, inclusive feminina, da estatal. Então, ela tá nesse meio justamente porque ela foi uma das que desbravaram, né? Entendi. Ainda hoje a gente precisa trabalhar isso.
Sim, algumas vezes a gente tem homens que são Algumas resistentes. condutas, né? Sim, a resistência ela ainda persiste, tá? A resistência, inclusive a resistência persiste naqueles que são estruturas machistas, falas que às vezes eles não veem que eles estão errados. E aí é aquilo, a gente precisa desconstruir, mas nós não podemos, o meu pensamento, nós não podemos culpá-los, nem a partir do momento em que eles têm o conhecimento. Eles têm que enxergar, isso. ter Se eles estão na ignorância e eles têm um pensamento, ok, vamos abrir os olhos, vamos tirar as traves dos olhos e vamos fazê-los enxergar as possibilidades que existem. Mesmo após isso, eles persistirem no pensamento machista, aí é uma escolha deles, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta desconstruir o ambiente para as mulheres, a gente tenta desconstruir um ambiente para o público LGBTQIAPN+. Também, né? A gente tem várias histórias sobre isso, mas a gente tenta desconstruir essa cultura. E não adianta, deslizes vão acontecer. Com certeza. Ainda é uma coisa que a gente vai, aos poucos, mudando uma cultura de muito tempo, E né? dá trabalho. Dá trabalho. Cansa. E teve algum momento, assim, que você precisou provar a sua capacidade mais do que, por exemplo, você acha que você foi cobrada mais porque você é mulher? Ou precisou se impor mais porque você é mulher? Isso acontece? Teve momentos assim? Teve sim. Eu não sei se porque eu sou mulher ou pela função que eu exercia, mas no meu primeiro embarque, lá em 2019, nesse meu primeiro embarque, eu fui para uma unidade da qual eu era analista. Então, eu cheguei lá em outro papel. Eu já tinha ido lá, mas eu cheguei lá em outro papel. Eu não era mais a analista, agora eu era uma funcionária de lá. E eu não sabia medir entre êxtase e medo. Então, eu tava com muito medo, mas eu tava muito extasiada, porque eu finalmente tinha conseguido o que eu queria. E aí, eu fui falar com o OIM, né, que é o Offshore Installation Manager, que é o nosso gerente de bordo, é a principal pessoa a bordo, né, o gestor principal a bordo. E eu fui falar com ele, me apresentar, porque eu tinha chegado. E a minha função, ela só reporta para o OIM. A gente reporta direto para o comandante do navio. É claro que a gente tem contato com todos os outros, a gente respeita todos os outros gestores, mas a gente responde diretamente para ele. E aí, eu fui lá me apresentar, falei que eu tinha chegado e tal. A primeira frase dele para mim foi, quando você precisar para desembarcar, você me avisa, porque você não vai aguentar 7 dias aqui. Eu tinha que ficar 14. E aí, eu fiquei assustada, porque eu não esperava a recepção. Ele me conhecia. Coisa, se eu não aguentar agora, eu vou. Agora entendeu? Eu vou. E aí, eu vou mais longe. No meu segundo embarque, a pandemia explodiu. Eu aprendi a ser offshore durante a pandemia. O que estava ruim ficou pior. E aí, no meu segundo embarque, a pandemia explodiu. Eu fui pro meu segundo embarque, era um embarque de 2 dias, só para substituir um colega que estava terminando de fazer um curso. Eu fui para esse embarque com uma mochila. Eu costumo dizer, qualquer coisa corta, tá? Faz um pi. Eu fui com 2 calcinhas, 2 sutiãs e 2 roupas de academia. Era tudo que tinha na mochila. Eu não levei nem produtos de higiene pessoal, assim, fora os básicos. Desodorante, escova de dente, os básicos. Eu não levei nem produtos para cabelo, porque eu ia embarcar num dia, desembarcar 2 dias depois. Eu falei, eu aguento. Então, assim, minha mochila foi super leve. E aí, quando eu cheguei a bordo, a pandemia explodiu e aí a ordem da empresa foi a seguinte, olha, para proteção de todos, quem tá, fica. Quem tá lá embaixo vai ter que passar pelos trâmites de exames. Quem tá aí, fica. Quem tá completando 14 agora, fica 28. Quem chegou, fica 28. Meu Deus. Eu fiquei 28 dias a bordo no meu segundo embarque. Ai, sem creme de cabelo. Sem nada. Sem nada. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Porque ninguém ia embarcar, ninguém ia desembarcar. E aí tem um quiosquezinho a bordo, sempre tem um quiosquezinho da hotelaria. Ai, que legal. Lá foi que eu tive que ir me virando. E não foi com esse mesmo OIM, mas eu me lembro que o OIM para onde eu fui também tinha sido o meu OIM como analista. E todo dia ele ia na sala, mas de um jeito muito mais leve, de um jeito muito mais agradável. Ele falava, quando você quiser ir, você me avisa.
se você quiser, você me Você avisa. já tinha ficado 14 dias. Eu tinha acabado de chegar, Tati. Eu descobri que eu ia ficar 28 no segundo dia. E aí, ele falava pra mim... Ele passou 28 dias falando, né? Quando você quiser ir, você me avisa. Eu falava pra ele, eu não vou precisar ir. Eu vou Mas ficar. isso acontece? A pessoa tá lá e ela, sei lá, ela surta, ela, sei lá o que acontece com ela, o que deve ser muito difícil, porque tá todo mundo acostumado com essa rotina, eu imagino, né? Mas se a pessoa realmente precisar ou tiver um problema médico muito sério, ou acontecer alguma coisa que ela precisa voltar pra casa, como funciona? Na hora. Daí vem de helicóptero? Não, é assim, ó. Vamos lá, a gente faz esse transporte de helicóptero, né? A gente sai do onshore pro offshore de helicóptero. E aí, a gente embarca, eu tive uma dor de dente. Dor de dente é algo, por exemplo, que te desembarca na hora. Eu tive uma dor de dente. Eu vou ao médico ou enfermeiro da unidade. Toda unidade tem um médico, um enfermeiro, enfim, alguém que fica lá para cuidar disso. Em algumas unidades que têm capacidades maiores, que são os flotéis, a gente tem médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. São unidades, a gente está falando de 400 pessoas, 500 pessoas. E aí, ele vai dizer, olha, realmente não dá para você ficar aqui, né? Eu não tenho como te tratar aqui, eu vou pedir seu desembarque. E aí, o médico ou o enfermeiro entra em contato com o rádio operador e o médico e rádio vão fazendo esse trâmite de solicitar o desembarque. E aí depende, ou a gente está falando da estatal, ou a gente está falando da empresa responsável pela unidade, porque... Então, isso também é muito bom esclarecer. Nem tudo se trata da nossa estatal, então tem muitas empresas nesse oceano do Brasil que as pessoas não sabem. E aí, essas pessoas organizam ali o desembarque. Como que isso é feito? Não vamos esquecer que, por exemplo, para minha unidade é 30 minutos de ida e 30 minutos de volta. E a minha é mais próxima. A gente tem unidades que são quase 2 horas de voo de ida e 2 horas de voo de volta. Nossa. Então, a gente faz todo esse trâmite. Se tiver disponibilidade no mesmo dia, se o caso for muito grave, a gente faz o que a gente chama de Medivac, que é uma ambulância aérea. É uma ambulância... que é um helicóptero, vai lá e vai pegar a pessoa. Mas aí a gente está falando também de um tempo de preparação desse Medivac. Ele não está pronto, né? Então, geralmente, ele chega na unidade em 2 horas depois da solicitação, 2 horas e meia depois da solicitação. E leva a pessoa de volta para o aeroporto e de lá ela segue para atendimento médico. Se é algo mais simples, tipo a dor de dente, eu vou ter, infelizmente, que se não tiver espaço, eu tiro, geralmente o rádio operador é responsável por fazer esse manejo de lista de voo. Com autorização do OIM, a gente tira alguém desse voo e fala, olha, infelizmente tem alguém que está precisando e está doente. E aí a gente tira uma pessoa desse voo e coloca o doente para poder desembarcar. Entendi. Se não for no mesmo dia, vai ser no dia seguinte. E quando é urgentíssimo, um ataque cardíaco, consegue chegar rapidamente? O médico ou o enfermeiro tem que estabilizar lá. Né? Você não vai conseguir tirar ele de lá. Não é. Com certeza é mais demorado que o SAMU. Então, assim, o médico, o enfermeiro tem que estabilizar lá. É por isso que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e é uma área, Raíza maravilhosa, a Rafa maravilhosas, que são enfermeiras offshore, elas falam sempre sobre isso. Quem é enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico offshore... tem que ter, no mínimo, muito tempo de experiência nas costas, porque ele tá sozinho. Ele não tem ninguém, não tem equipe. Ele vai ter que dar conta daquilo até chegar o socorro. Ele tem que dar conta. Então, ele tem que estabilizar e pedir o socorro, entendeu? Quem vai... Existe uma equipe de maca, existe uma equipe que ajuda, mas eles não são da área de saúde. Então, quem tem que estabilizar é o médico, é o enfermeiro. E como que funciona o seu trabalho de radiooperadora? Explica um pouquinho pra gente. O radiooperador, ele é o centro da comunicação de bordo. Então, não... Você conversa com todo mundo. Exato. Você gosta de falar, né? Eu tô tentando lembrar a palavra. Não por acaso. Eu trabalho com comunicação. O dia inteiro. Então, com quem que eu me comunico? Eu tenho uma bancada, uma central do meu lado, em que eu tenho alguns rádios. Então, nós trabalhamos com rádios, trabalhamos com comunicação via satélite, nós trabalhamos com telefone. Então, rádios internos, externos, tem rádio meu que pega no Japão, tem rádio meu que, enfim, tá ali. E se precisarem de mim, eu tenho que estar ali para poder atender. O tempo todo, com quem que eu falo? Com quem tá dentro da unidade.
Então, a gente tem o que a gente chama de rádio UHF, que é um rádio de curta... É tipo assim, fulano, estão te chamando ali, ciclano, vai pra não sei aonde. Exato. Adriana, não tô conseguindo achar fulano, preciso achar ele. Adriana, como é que tá a situação do vento? Adriana, como é que tá a situação do mar? Porque eles não têm esses equipamentos lá e eu tenho. E você vai passando as informações dali pra pessoal que tá em terra. Não, em terra não, lá dentro. Lá dentro também, lá dentro mas também tem essa comunicação de quem tá... da empresa com a plataforma. Sim. Mas como hoje tudo está muito tecnológico, a gente tem o Teams, então todo mundo entra em contato via Teams, todo mundo tem contato de celular, pega a internet, então tem o Wi-Fi, então todo mundo tem contato com família, tem contato com base. Antigamente era muito pior. Antigamente o rádio operador tinha um papel muito mais relevante na comunicação externa. Entendi. Interna continua a mesma coisa. E também agora eu acho que todo o aparato já deve ser espelhado, assim, né? A empresa já acompanha em tempo real o que está acontecendo. Nós temos ali, um programa que faz um programa em desenvolvimento que também já acompanha toda a produção, as empresas já estão fazendo isso. Então, a mais o quê? Tem um rádio específico, que é o meu VHF, que eu falo com todas as embarcações ao redor. Então, beleza, eu saí do dentro, que é o HF, e agora eu consigo falar fora, através do VHF. E eu tenho rádio aeronáutico, por exemplo, que eu consigo falar com as aeronaves. O rádio operador ele é o responsável pelo recebimento da aeronave. Ele é um dos tripés do recebimento da aeronave. E o que é receber a aeronave? É as pessoas irem embora e chegarem. Então, essa troca de turma é feita... A plataforma não navega, ela fica... Não, a minha fica parada. Mas tem as que navegam? Tem as sondas. As sondas são aquelas que elas vão para fazer uma perfuração. Então, eu tô te perguntando o básico, por porque favor, eu não sei. por favor. Tem um poço... Lembra? Sabe quando falam no jornal? Foi descoberto um poço de petróleo do pré-sal, não sei aonde, não sei aonde. Beleza. Aí a empresa tal quer perfurar, quer estudar esse campo. Então, tem que ir uma sonda para lá. Essa sonda ela é uma plataforma, como a minha, mas ela navega. E aí, ela navega, ela não tem todos os equipamentos de produção, porque o objetivo dela é achar esse petróleo, é ver se lá tem e tal. Então, ela faz toda essa perfuração, ela tenta explorar, ver se esse poço vai dar lucro e tudo mais. E a minha não navega. E aí eu fico recebendo o pessoalzinho lá parado. Além disso, também o rádio operador, em muitas plataformas, não diria todos, mas em muitas, é responsável por fazer justamente a alocação de pessoal. Então, eu sou também, digamos, a gestora administrativa da unidade. Então, eu aloco essas pessoas que estão chegando dentro das cabines. Às vezes, por exemplo, tá chegando uma aeronave perto do horário do almoço. Eu entro em contato com a comissária, que é a nossa nutricionista, para pedir a ela para deixar a rampa aberta para poder... porque eles têm horário de fechar tudo certinho, porque o pessoal tá chegando. Então, a gente também tem que ficar de olho nesse administrativo para ver se tá tudo rolando direito, porque ninguém tem tempo pro administrativo. A gente tá produzindo óleo. A gente está extraindo óleo e produzindo petróleo. Não dá para ter alguém específico para o administrativo e aí o rádio operador pega essa função. Acaba fazendo isso também. E, Adriana, você sente que existe entre as mulheres que estão ali uma espécie de sororidade, uma rede de apoio, ou tá todo mundo assim, meio... Porque às vezes mulheres juntas num ambiente começa... às vezes, se colocar numa condição um pouco mais hostil, até para conseguir ter essa barreira ali com tantos homens e tudo mais, né? E acaba não tendo essa sororidade. O que acontece ali nesse sentido? Eu posso falar da plataforma que eu trabalho, Tati. A gente sempre tenta acolher quem chega. Eu fico muito feliz quando eu vejo um nome de uma mulher na lista de voo. E aí eu digo, nossa, mais uma. Que bom que é mais uma. E eu tento sempre pedir ao segurança do trabalho, né, ao TST, que faz a indução da pessoa na plataforma para levar na minha sala. Então, eu peço a eles para... Porque, assim, eu não fico andando. Eu tenho que ficar 12 horas na minha sala. E isso aí também é algo bem difícil que as pessoas não sabem sobre o rádio operador. Todo mundo vê outras pessoas, conversa e vai lá fora, e tem um grupo. Eu não trabalho com ninguém, eu trabalho sozinha. E eu trabalho 12 horas numa sala pequena. Então, eu peço para levar lá, né? Porque eu não posso deixar os equipamentos sem alguém por perto. Supervisão. Exato. E aí, eu sempre peço para levar lá, dou boas-vindas, digo que a gente tem um ambiente que é propício para a mulher, que se ela sentir qualquer problema, ela pode vir falar comigo. Além de ser rádio operadora e além de fazer esse trabalho,
eu também fui convidada pela empresa para ser embaixadora de compliance da nossa unidade. Então, eu também assisto as pessoas que, de alguma forma, se sentiram prejudicadas, se sentiram lesadas, se sentiram discriminadas. Você faz essa escuta? Eu não faço a escuta, tá. mas eu direciono para o canal correto. Sim. Então, é praticamente impossível não fazer a escuta, porque a pessoa já chega abalada falando. Então, o meu papel é manter... E aí vem tudo isso que você falou das minhas formações, para tentar manter o equilíbrio emocional e falar, não desespera, calma aí, vamos procurar a melhor forma de fazer isso. E a melhor forma é o canal. Então, vamos para o canal telefônico ou o canal de web, para você poder detalhar o que aconteceu. E aí entra, enfim, uma empresa terceira, isenta, para poder fazer o acolhimento dessa pessoa. Então, eu tento sempre falar para as meninas. E o que eu vejo ali... Entre as mulheres, hoje, mais do que antigamente, é que elas realmente se apoiam. Porque... E a gente tenta fazer isso através do projeto que eu sou madrinha, através de estar a bordo. Eu realmente posso estar sendo ingênua demais, mas eu realmente não vejo competição. Não vejo a competição. É um ambiente, gente, que se você é minoria, no mínimo você tem que se unir, vamos combinar, né? E não é um contra outros, tá? Não. A gente nem assim, fica não é a gente contra os homens. Não, claro que não. Mas, assim, vivem situações parecidas as mulheres. Exato. Então, é essa questão dessa união também, né? E sobre as críticas que você recebe em rede social, sobre os comentários machistas e sem educação, né? Como que você vê isso, Meninos, Adriana? comportem-se, por favor. Que feio, né? Que feio. É meio terra de ninguém a rede social, né? As pessoas eu acho que acham tá começando a ter, né? Um pouco de... E tem que ter, as pessoas têm que ter bom senso que elas não podem falar o que elas querem, né? E tem que ter respeito. Se não gosta de mim, não me segue, uai. Então, eu acho que é isso. Eu tava tentando buscar uma palavra pra ir, porque assim, a gente fica com uma obrigação de responder na rede social aquilo que a gente não gosta. E nem sempre a gente precisa responder, é só a gente passar. É só a gente não ver. Geralmente, essas críticas, eu perguntei alguns dias atrás, eu e meu marido, a gente estava deitado e a gente estava vendo uma trend no TikTok, eu acho, e eu fiz algumas perguntas para ele, que estava na trend, e a última pergunta é, se você fosse eu, o que seria mais difícil de lidar? Qual seria a sua maior dificuldade sendo eu? E ele respondeu, seus seguidores. Então, assim, eu não sei, não são tão eu não sei assim, se eu tenho seguidores ou haters. Os Mas essas críticas, os comentários ofensivos, os ataques, ele vem justamente... Eu já percebi isso no momento em que eu solto algum material direcionando as mulheres. E dizendo, olha, vocês podem não gostar, mas a gente já tá lá. E é algo que vocês não podem fazer nada contra. Vocês não podem mudar essa realidade. Quando você mexe no ego masculino, dizendo você não tem o poder de mudar o que já está acontecendo, eles ficam enraivecidos. Eles ficam tenebrosamente enraivecidos. Porque muitos deles acham que a gente está tirando o espaço deles. E, na realidade, não, porque tá faltando mão de obra. O que tá acontecendo é que as mulheres estão se movimentando para fechar esses gaps, enquanto eles não estão. E aí, eu vou te dizer isso com muito orgulho. Eu amo mulheres, né? Eu fiz um story hoje que eu perguntava pro meu marido como é que é estar casado com uma mulher que odeia homens? Não que eu odeio. Não todos. Exato. É que uma parte não colabora. Não me ajuda. Mas, enfim, eu esqueci o ponto que eu ia trazer, mas é sobre isso. Das críticas, né? Eles tentam me tirar do centro. Mas aí, quando eu respondo com deboche, é onde eu levo eles à loucura mesmo. E aí começa o ataque, e o ataque vem pesado. Então, tipo, são críticas do tipo... Ué, você tá trabalhando ou você tá gravando? Muitos. Você pode gravar a bordo? Não sabia não, você tá trabalhando. Teve um que ele entrou num embate comigo que ele marcou minha empresa, ele queria ligar pra minha empresa, ele marcou o jurídico, ele fez um monte de coisa, tipo assim...
E aí eu botava pra ele assim, meu querido, eu tenho 117 mil seguidores, não é nada. Mas no ramo offshore é um bocadinho. Você acha realmente que a minha empresa não me apoia? Você acha realmente que a empresa... É claro que você tem a anuência da empresa para o que você que a tá empresa fazendo. não... Você acha que eu teria chegado aqui? Então, assim... Não, é complicado. Mas é que realmente tem gente que não colabora e daí a gente, né? Não tem muito o que fazer. Eu prefiro ir pela via do deboche. E, Adriana, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento humano, liderança. Antes de embarcar no offshore, você já tinha uma trajetória sólida no RH, né? Uhum. E como que essa bagagem em treinamento, desenvolvimento, do seu estudo também, te ajuda a lidar com as pessoas dentro da plataforma? A motivação para sempre estudarem, sempre se desenvolverem. Eu tive 3 ou 4 funções dentro da empresa que eu trabalho há 11 anos. Então, eles sempre deixaram muito claro que o nosso desenvolvimento é a nossa responsabilidade. E às vezes eu vejo muitos colegas reclamando de que não tem oportunidades, mas aí vem essa minha veia de treinamento e desenvolvimento e perguntar assim, mas o que você está fazendo para que para sair mude? Da zona de conforto. Exato. Aqui, né? Uhum. Quando também existem conflitos em alguns momentos, as pessoas naturalmente, eu não sei por que criou-se essa cultura, as pessoas naturalmente vão para a sala do rádio. Então, é tipo... Porque, o que acontece? Essa linha do desabafo. Exato. Só que eu não sou muito aberta a desabafo. Essa é bem reta e direta, Eu não né? sou muito aberta. Então, assim, se a pessoa chega desabafando, de alguma forma eu vou perguntar, tá, mas o que eu posso fazer por você? Eu não quero ouvir todo o seu desabafo, não é meu papel nesse momento. Só preciso saber o que eu posso fazer por você. Teve um caso, por exemplo, que um rapaz chegou muito machucado, ele tava chorando, porque ele teve uma discussão com uma colega. E a colega gritou com ele. Olha que inverso, né? A colega gritou com ele. Mas ele chegou chorando, eu acho que de raiva. Porque ele não podia agir como ele queria agir. Então, ele segurou. E aí, no que ele segurou, ele chegou chorando. Eu falei, tá, a primeira coisa que você vai fazer é sentar. E aí, ele chegou chorando mesmo, assim. Ele tava... E falava, e eu não conseguia entender quase nada. Eu falei, não, a primeira coisa que você vai fazer é sentar. Sentar, e aí você vai respirar. Então, vem essa vertente do inteligência emocional, da psicanálise, da neurociência, porque ele precisa respirar, o cérebro precisa oxigenar, ele precisa entender e acolher o que ele está sentindo, a gente precisa... Ele não vai fazer isso sozinho, então eu preciso ajudá-lo a entender o que ele está sentindo, e aí, a partir daí, a gente busca a solução. E assim foi feito. Não, então, você senta, você respira... Vem comigo, respira. E aí, agora, beleza, o que você quer fazer? Você quer falar com o OIM? Porque eu sou a pessoa que tem acesso direto a ele. Uhum. Então, por exemplo, quando eu ligo pro OIM da minha sala e eu falo, vem aqui, ele pode estar fazendo o que for que ele vai lá, porque ele sabe que é sério. Eu nunca vou chamá-lo sem... E a minha sala tem total privacidade. Então, também é um local na plataforma em que não é qualquer um que entra, não pode. A permanência e o acesso... por isso que as pessoas, às vezes, também procuram, Exato. Né? Também é mais um motivo. E aí, a gente também... Geralmente, os nossos OIMs são estrangeiros, então eu ajudo a fazer essa tradução. Uhum. Então, eles sabem que ali eles encontram um local seguro para falar o que eles precisam falar. Nesse caso, por exemplo, chamei o OIM, ele foi, a gente foi traduzindo, o cara foi se acalmando, encontramos uma solução e aí trabalhamos junto. E aí também vem de novo a questão da minha formação em comunicação e neurociência, de ir negociando com eles, de fazendo um ficar calmo, o outro entender. Então, eu acho que o dia a dia, para mim, ficou mais leve quando eu comecei a utilizar essas técnicas, Exato. Né? E é preciso ter muita inteligência emocional para passar 14 dias fora de casa, né? Num ambiente onde, com colegas de trabalho, que você vai pegando ranço, digamos assim. Praticamente. Né? Nos últimos dias você não aguenta mais olhar para a cara daquela pessoa, você falar, ai meu Deus, ela de novo vindo na minha direção. É tipo isso, né? No finalzinho, eu acho que já que tá todo mundo, né? no acho que limite. A gente fica, Mas a gente acaba, o costume é real, tá? Nós somos seres humanos, somos flexíveis, a gente se adapta, então a gente fica. Mas se eu disser que a paciência do fim, Os últimos dias, assim, deve ser aquela coisa... de ir embora. É a pressa de ir embora. Na realidade, é a pressa da gente sair da prisão, né? E ir pra liberdade. Então, eu me lembro que esse desembarque, a gente chegou no aeroporto, eu com 3 colegas, e aí eu virei pra ele e falei assim, Saulo, gente,
É gente. Aí ele falou, meu Deus, é a humanidade. Aí ele até brincou e falou assim, olha, e eles falam. Então, assim, a gente tá dentro de um ambiente controlado. Extremamente controlado. Comida controlada, segurança controlada, privacidade controlada. Tudo controlado. Então, tá tudo muito certo do que... Todo mundo muito certo do que tá fazendo, do que horário certinho pra comer. Cada um cuidando da sua vida e tal, Exato. né? E de repente você sai e você encontra o mundo, né? Então, a gente vai chegando no final, a gente vai ficando... E a minha rota é curta, tá, Tati? Tem rotas de 21 dias. Nossa. E os marítimos, eles geralmente têm rotas de 42, rotas de 60. Tem, inclusive, pessoas com rotas de 90 dias. Então, eles passam 90 dias dentro do navio, navegando. Também passam 90 dias em casa. Mas a minha rota é curta. E teve algum momento que você falou, não, chega, isso não é pra mim. Olha, fiz muito pra chegar até aqui, mas não é pra mim, acho que eu vou desistir. A bordo? Não, que você pensou que talvez você não quisesse ficar naquilo ou não. Você sempre esteve muito certo mesmo. Nunca. Nem no começo, quando saiu tanto da sua rotina, assim. Não, pelo contrário. Eu digo que eu tô vivendo meu sonho. Hoje eu vivo meu sonho. Eu batalhei pra chegar aqui e eu vou viver o meu sonho até o último dia. Eu e meu marido, nós já temos planos de deixarmos o offshore. Outra coisa também importante sobre o offshore é que ele não é para a vida inteira. Ele não tem que ser para a vida inteira. A gente se desgasta muito. A gente perde muita coisa da nossa vida. A gente está trocando a nossa vida por dinheiro. A gente tem consciência disso. Então, assim, ela desgasta... A nossa vida é muito desgastada. E eu e ele temos a plena certeza... e aí você tá um pouquinho acompanhando com a gente, um pouquinho desses movimentos de que a gente tá fazendo hoje, para que daqui a um tempo a gente diga assim, chega, deu. O mesmo movimento que eu fiz de, olha, eu não tô conseguindo mais ver propósito aqui... Uma hora vai chegar. Exato. E tá tudo bem. Eu gosto desses movimentos, mas por enquanto não existe dia em que eu não... Eu me orgulho muito de colocar meu macacão laranja de manhã e descer um lance de escada e entrar na minha sala, assim. E você acredita que a presença feminina, ela traz um diferencial de convivência nesses ambientes? Sim, com certeza. Maior acolhimento, algumas histórias sobre o assunto para exemplificar. Lembro de estar conversando com um supervisor de montagem de andaime, uma área extremamente importante, mas também uma área extremamente desafiadora, principalmente com relação à força física. Me lembro de estar conversando com ele sobre um grupo de mulheres que estavam se formando em Santos, na primeira turma feminina, não sei se da Baixada ou do Brasil, não lembro, em montagem de andaime. Era uma turma extremamente feminina, era somente feminina. E aí, eu comentei isso com ele. E a resposta dele foi... Assim, eu falei, eu preciso gravar isso. Você deixa eu gravar? Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não falo em câmera e tal. Mas a gente tava realmente num bate-papo, a gente tava conversando. E aí, ele virou e falou assim, eu daria de tudo. São 4 montadores de andaime por equipe, né? Lá onde a gente trabalha. Ele falou assim, eu daria de tudo pra ter uma mulher na minha equipe, pelo menos uma. Eu queria muito ter pelo menos uma mulher dessas na minha turma, na minha equipe de montagem de andaime, porque as mulheres trazem um olhar que a gente já não tem. Porque primeiro que a gente nunca teve esse olhar. E segundo, porque elas vêm de experiências de vida que são completamente diferentes da nossa, e a nossa já tá um olhar calejado, já tá um olhar automático. E sempre quando tem alguma mulher envolvida num trabalho... inclusive de força física, inclusive como o nosso, ela traz alguns insights que a gente não tinha visto. Uma outra questão também foi que durante uma fase muito tristinha da nossa unidade, a nossa unidade estava meio xoxa, estava meio... 3 mulheres fizeram uma diferença enorme, elas começaram do nada, e aí juntaram com o meu back, com o que me rende lá, né? Elas começaram, deram ideias e começaram a fazer bingo na unidade. Então, aos domingos... Vamos dar um up aqui. Exato. Mas isso é muito de mulher, né? Mas isso veio de delas, olhar assim. lá na frente, de ter esse olhar da empatia, Exato. de perceber o ambiente. A gente tem essa coisa, né? A gente desenvolveu mais o cuidado do que os homens, E aí, hoje nós somos... Eu acho que hoje nós somos 9 unidades da empresa que eu trabalho no Brasil. E das 9 unidades, nós somos a única unidade que todos os domingos, ou pelo menos um domingo na minha rota e um domingo na rota do meu back, a gente faz bingo. E é muito divertido. É muito divertido. É realmente um momento que a galera tem pra
desafogar, para desabafar, para poder extravasar. Né? Dar risada. Mas elas viram isso. Elas viram, poxa, a gente faz todo dia a mesma coisa. Vamos tirar um dia pra gente brincar, pra gente fazer. Meu Beck adorou a ideia, ele é um showman. E aí elas começaram com ele a fazer isso. Então, assim, ter uma mulher offshore, ter mulheres offshore. Hoje nós temos comandantes, a comandante Simone. Ela é comandante de um navio de carga, cara. Você tem noção? Eu fico olhando pra ela e babo, assim. Nós temos pilotas de navio, tem a Vanesca, tem outras meninas. Nós temos surveyors, nós temos as enfermeiras, as médicas. Nós temos OEMs em empresas que são mulheres. Nós temos gestoras de plataformas mulheres. Então, assim, tá sendo muito rica essa experiência. Se depender de mim, vai ser 50-50. 50% de cada. Chegaremos lá, né? Adriana, e como são os momentos de lazer? Por exemplo, tem academia, vocês fazem atividade física, tem esse tipo de cuidado também? Tem tempo para isso? O que vocês fazem, assim, digamos, nesse tempo de folga? Tem academia, é obrigatório que toda plataforma tenha uma academia, né? Então, a gente tem academia. E aí, fica muito da invenção da galera. Por exemplo, agora quando eu embarquei, tinha espalhado pelos corredores que eles iam fazer um campeonato de futevôlei. Acho que foi esse final de semana, eles iam fazer um campeonato de futevôlei. Então, tem dominó, tem biblioteca, tem sala de TV, tem ping-pong. Isso eu tô falando da minha. Mas cada plataforma vai encontrando o meio das pessoas interagirem, né? Porque é importante que as pessoas interajam. E são sempre as mesmas pessoas, basicamente? Não, a rotatividade... Você tem a quantidade de pessoas que são fixas daquela plataforma, mas você tem pessoas que são terceiras também. Então, eu diria aí que, de repente, 60%, 70% são de pessoas que são dali fixas, que embarcam sempre, e aí você tem uma rotatividade mais ou menos de 30% das pessoas que estão lá trabalhando. E como que é essa rotina, falando um pouco da sua vida pessoal, né? Como que você consegue conciliar a carreira, os estudos, a vida pessoal nesse ritmo? Eu não consigo. Não, ninguém, né? Como que você tenta conciliar tudo isso? Hoje eu já tive uma queda de energia de novo, que eu falei pro meu marido, eu falei assim, por favor, quando não tiver, não me espera pra fazer as coisas não, pode ir tocando, vai tocando, porque eu tô muito cansada. Mas existem esses momentos de exaustão. Só que aí logo depois eu me arrependo e falo assim, não, mas eu quero participar também. Mas é difícil demais conciliar isso tudo. É difícil ter que ter voz ativa nas redes sociais, porque foi uma escolha que eu fiz. Então, a rede social suga, gente. Suga. Né? Demanda muito. Quando eu tô a bordo, eu consigo ter mais... É assim, ó, parece que são duas vidas, Tati. Quando eu tô a bordo, eu consigo ter mais tempo para as redes sociais, porque eu não tenho todo o resto da minha vida. Você entende? Olha que loucura. Sim. Então, eu não tenho meu marido, eu não tenho minha casa, eu não tenho meus cachorros, eu não tenho minhas obrigações de casa. Então, como eu não tenho tudo isso... eu consigo ter mais tempo para as redes sociais. E aí eu consigo ter novas ideias, novos insights, eu consigo trazer novos... Tanto que você vai ver que a maioria das minhas gravações são embarcadas. Quando eu tô em casa, eu quero viver tudo que eu não vivi nesses 14 dias. Então, eu tenho pavor de pegar no celular. Eu tô dizendo que o meu novo hiperfoco agora é livro de leitura, livro de colorir digital. Então, no meu tablet, eu tô lá com livro de colorir o dia inteiro. Porque eu quero relaxar. Então, assim, eu evito muito as redes sociais, mas às vezes eu falo pra ele, hoje eu tenho que fazer alguma coisa, porque faz muito tempo que eu não falo com a galera. E eu já tô num momento em que quando eu lanço um Reels, eu tô chegando lá, sabe? Quando eu lanço um Reels, quando eu lanço algo, quando eu divulgo alguma coisa, geralmente quando eu vou olhar os insights, eu já tenho, tipo, 60% do público feminino e 40% do público masculino. Não tô dizendo que o público masculino não é importante. A minha fala tenta ser para todos. Sim. Mas eu preciso que elas entendam que elas também podem ser offshore. Muitas... E aí vem a psicologia social que me ensinou isso, que muitas se prendem por causa de filhos, por causa de pais, porque sentem que não conseguem sair do ambiente, parece que o ambiente vai desmoronar se elas não estiverem lá. Meninas, o ambiente não vai desmoronar.
Não vai estar lá. Vai estar estar lá. Quando voltar, vai estar lá. A gente tem que aprender que nós não somos insubstituíveis, que todo mundo vai se virar de alguma maneira. Vai, eles se viram. Eu cometi esse erro uma vez, Tati, pra nunca mais. Uma colega tava grávida e ela ia ter o bebê. A gente não pode ficar grávida, não pode estar grávida offshore, né? A gente é colocado, remanejado, assim, transferido para alguma outra área onshore, ou seja, remoto, seja lá na base. E aí ela ficou grávida, foi transferida, fiquei com ela. Assim que eu entrei, fiquei com ela um tempo. E aí ela ia ter o bebê e eu perguntei, mas e agora? Com quem que ele vai ficar? Eu não sabia, eu tinha acabado de entrar na empresa. E aí eu falei, mas com quem? Você vai deixar de trabalhar embarcada? Ela falou, não, eu vou ter o bebê, vou tirar minha licença e vou voltar. Falei, tá, mas com quem que ele vai ficar? Olha o meu pensamento lá atrás. Exato. Aí ela falou, Adriana, ele tem pai. Ele vai ficar com o pai. E assim foi feito. E é assim que a gente tem que aprender a viver, As né? mulheres não aceitam. Aí a gente tem que aceitar. Se você tem... Não tô dizendo das mulheres que não têm rede de apoio, sabe, Tati? Porque a gente sabe que são muitas mães solos. Que também não tem, são muitas com certeza. Que não tem rede de apoio nenhuma. Mas se você tem uma rede de apoio, se a criança tem pai... Se ativo, né? Se tem uma rede de apoio, tem uma mãe, tem alguém que se dispõe a ficar com ela para você caçar uma vida melhor. Os homens saem de casa para fazer isso há milhares de anos. A gente também pode ir lá e fazer a mesma coisa. E outra, se você fica... Gente, você fica dependente daquele homem, dependente daquele marido, daquela vida, né? Para muitas pessoas pode ser, tá bom aqui, vou ficar para sempre. Mas tem gente que não se contenta e que quer ir além, né, Adriana? E aí, dependente, você não consegue ir para lugar nenhum, né? Exato. Então, eu penso que nós temos que estar onde nós queremos estar, não porque não temos outra opção, né? Exato. Então, estou aqui nesse casamento porque essa é uma escolha porque minha. Eu quero. Porque eu gosto, porque Exato. Eu quero, porque eu me sinto bem, né? As mulheres têm que visualizar isso. Agora está muito na moda, esposa troféu, eu sou uma esposa troféu, eu sou uma esposa... Eu falo, gente, o que essas meninas estão pensando na cabeça delas? Tive vários haters, logo o troféu vai ser outro, minha filha. E você, ó... Tive vários haters, inclusive, porque eu fiz uma publicação, acho que foi um story, inclusive, foi um story que caiu hater em cima de mim, homens, em que eu falava assim, meu marido já me prometeu que eu serei esposa troféu, então a qualquer momento eu tô saindo e tal. E aí eu botava assim, mas não esqueça que eu tenho 2 graduações e inúmeras pós e tal. Então, assim, meninas, não parem. Querem ficar em casa? Querem cuidar do filho? Ok, mas isso é diferente de ser dependente, é diferente de parar de estudar, é diferente de... Nossa, eles vieram me atacar demais. Me atacar demais. Dá pra com a estrutura, né? Exato. Aí onde a psicanálise entra, e aí eu respondo só assim pra eles. Eu respondo assim, você tá me dizendo muito mais sobre você do que sobre mim mesmo. Né? É bem isso mesmo. Adriana, estamos nos aproximando já do final. Como passa rápido, passou. Né? Passa muito rápido. É uma hora que voa. E me diga, o que essa experiência no offshore te ensinou sobre você mesma como mulher e como profissional? Como mulher, que nós temos várias mulheres dentro da gente. E me lembro de uma colega especificamente que virou para mim e falou assim, eu não sou uma mulher aqui dentro, eu sou um homem. Não gosto que as pessoas me considerem mulheres, eu sou um homem. Até pela idade e tudo mais. E eu me recusei. Eu falei assim, não, eu sou mulher. Eu sou mulher aqui dentro e eles têm que me respeitar como mulher. Porque outras virão. E eu nem pensava em ter rede social, pensava em ter nada disso. Então, como mulher, eu aprendi que eu posso ser várias mulheres. Dentro de casa, eu sou a Adriana atenciosa, que gosta de cuidar do meu marido, que gosta de cozinhar, que gosto de ajudá-lo a tomar decisões. Nós somos super comunicativos, participativos. Gosto de ser casada, gosto de ser mãe. Falo todos os dias com meu neto, mas a bordo eu sou completamente diferente. Eu sou outra mulher. E aí, essa outra mulher tem que se revezar entre ser aquela e quando está no telefone ser a esposa, quando está na videochamada ser a avó. Então, nós temos essas várias faces que não significa que somos falsas. Não, de mas maneira que nenhuma. Temos várias participações na cultura, na sociedade, e que a gente tem que assumir esses lugares. A gente precisa assumir isso. Como profissional,
o offshore me ensinou que nós, mulheres, não temos limites. Nós não temos limitações. As limitações estão na nossa cabeça. Eu conheço operadoras de produção que abrem válvulas muito melhor do que homens. Nós temos eu falo que ela é nossa menininha, né? Mas ela já foi promovida 2 vezes. Ela entrava em tubo de manhã, ela trabalhando à noite, eu trabalhando durante o dia, a gente se encontrava na hora do lanche. O cabelo dela chegava a estar duro de tanto óleo. E ela toda suja, o macacão todo sujo, imprestável, assim. E eu falei, Jade, onde... O nome dela é Jade, maravilhosa, uma linda menina. E eu falava, Jade, onde você se enfiou, garota? E aí ela falava, num tubo. Me enfiaram no tubo, porque só eu cabia lá. E aí me enfiaram no tubo, e aí não sei o que ela teve que fazer lá. E depois me puxaram, enfim. Eles têm... A nossa limitação tá na nossa cabeça. E a Jade aprendeu a ser... uma das melhores operadoras de produção que a gente tem com a Cássia, que é uma mestra nisso. Então, que veio a reboque, né, que veio logo depois da Tamires, que também é uma mestra nisso que fez. Então, você vê, nós temos uma linha de mulheres que não viram limitações. A Tamires, inclusive, é mãe. Nem limites, nem limitações, nem né? Isso. Então... o meu limite é o tamanho do meu sonho, Exato. Né? Às vezes, durante os nossos drills, que são nós podemos ter emergências, e por causa das emergências, nós fazemos atividades, né, de preparação para emergência, a gente chama de drill. E aí, durante os drills, quando eu olho ao redor da sala de emergência, eu sou a única mulher. Várias vezes. Eu olho assim e eu vejo, nossa, aqui dentro, dos últimos que saem, eu sou a única mulher. Então, isso pra mim me ensinou a ter força no que eu faço. E a manter a calma. Porque eu já passei por situações de emergência real e naquele momento não é treinamento. Naquele momento é a realidade. E se eu for a primeira a me desesperar, eu penso assim, né? Se eu for a primeira a me desesperar, essas pessoas não vão conseguir sair daqui. Ou se elas conseguirem, eu não vou ter participação nisso, porque vai ser muito difícil. Sem comunicação, sem comunicação com a guarda costeira, sem comunicação com as empresas, sem comunicação com ninguém. Porque até alguém aprender a fazer isso, pronto, a gente já foi por água abaixo. Então, eu acho que profissionalmente, estando lá, eu aprendi que as nossas limitações são mentais. E a gente precisa quebrar isso. Quebrar as barreiras também, Exato. Né? Bom, obrigada. Nada. Muitíssimo obrigada Adorei. por vir. Obrigada, que bom. Se as pessoas tiverem dúvidas, Isso, onde elas te encontram? Vamos lá, elas me encontram no Instagram, é isso mesmo, adriana.scruz_offshore. Mesma coisa no TikTok, adriana.scruz_offshore. YouTube, me procura lá também. Eu esqueci o nome do canal. Achando o Instagram, já consegue achar YouTube, tudo lá, isso. né? E eu tô aberta a esclarecimento de dúvidas. Eu tenho mentoria, eu tenho e-book que fala sobre o assunto, eu tenho um planner para quem quiser entrar na carreira, para poder seguir o planner e se organizar. Eu falo sempre assim, que é questão de organização, sabe, Tati? Então, a pessoa precisa entender primeiro do que ela tá falando, e aí depois... Mas eu tô ali aberta. As minhas DMs, eu respondo todas. Eu não tenho automático, eu não tenho boot nem nada. Então, o bot, né? Mas eu respondo todas elas. Eu tenho passo a passo em todas as minhas redes. Olha então... que legal. Quanta oportunidade aí, né? Há um clique. Perguntem. Há um clique. Hoje a informação tá na mão, né? Bom, obrigada mais uma vez. A você. Para terminar, eu gostaria de agradecer as parcerias, Chocolate com Pimenta, Confeitos Cris Baseio, a Flores no Plural, a Lorali Moda Feminina, a Luciana Checheto Estética, a Mabelle Móveis e Decoração, a Oficina do Florista, que tem o cupom Cá Entre Nós 10, e a Ótica Isa. Vou entregar uma lembrancinha para você, dos nossos apoiadores, da oficina, do florista... E também da Cris Baseio, deliciosos. Cris, inclusive, tá para fazer um bolo para mim para esse final de semana. Ai, ela é maravilhosa, né? Tô vendo que vai ser maravilhoso. Ai, muito isso obrigada. Aí. Imagina, obrigada a você. E se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Os episódios de Cá Entre Nós estão no YouTube do Cá Entre Nós. É só procurar
entra lá no Instagram que tem tudo por lá, né? Acessa a bio e você vai achar todas as informações. O Cá Entre Nós é muito mais do que falar sobre pessoas. É sobre acolhimento, é sobre sororidade, é sobre reconhecimento, é sobre força e coragem. É sobre se orgulhar da sua trajetória e encontrar o seu caminho. É sobre te mostrar que você não está sozinha, que seus sonhos merecem os seus esforços e que você é dona da sua vida. Meus queridos e queridas, até o próximo episódio.